tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu trouxe mais um vídeo aqui para o projeto da leitura das peças do Nelson Rodrigues. E hoje a gente vai falar sobre O Beijo no Asfalto. E antes de começar o vídeo, já deixa aqueles recadinhos de sempre. Se inscreve se você ainda não for inscrito, se você está chegando aqui agora. Aqui no canal eu falo principalmente sobre literatura, mas eu também falo sobre filmes, sobre séries, sobre várias outras coisas. Te peço também para já aproveitar e deixar o seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, assim você me ajuda muito com a divulgação e com o crescimento do canal. E hoje, gente, vamos falar sobre O Beijo no Asfalto. E eu tô meio rouca, tô com a garganta um pouquinho ruim, então por favor relevem, mas hoje é o único dia que eu tenho pra gravar, porque minha filha tá de férias na escola. Então eu tô gravando num domingo, normalmente eu não gravo de final de semana. Mas hoje é o único dia que deu um tempinho ali, que ela tá com o pai. Então vai ser assim mesmo, vai ser um pouquinho rouca. Então eu peço que vocês relevem. Eu tô fazendo um projeto de leitura das peças do Nelson Rodrigues, todas em ordem cronológica. Então se você ainda não viu nenhum desses vídeos, tem uma playlist completa. E já tem vídeo para as primeiras 12 peças. O Beijo no Asfalto foi a 13ª peça que o Nelson escreveu. E hoje nós vamos conversar sobre ela. O Beijo no Asfalto é considerada uma tragédia carioca e ela está aqui no 2º volume da coleção da Nova Fronteira, que é por onde eu estou fazendo este projeto. Essa foi uma peça escrita em 1960 e ela traz um contexto bem interessante. O Beijo no Asfalto foi uma peça que foi escrita a pedido de ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Montenegro. A Fernanda e o Nelson já se conheciam, né? Ela já tinha trabalhado com ele e já fazia um tempo que ela pediu uma peça pro Nelson, para ele escrever uma peça para que ela atuasse. E aí, depois de várias ligações, de muita insistência, o Nelson escreveu O Beijo no Asfalto, que foi uma peça que veio de uma crônica da vida como ela é. Então, ele já tinha ali experimentado ela na vida como ela é, e aí ele trouxe e transformou esse texto numa peça de teatro. Aqui no livro, o Nelson, por ele mesmo, né, ele fala um pouquinho sobre esse pedido da Fernanda e ele fala o seguinte: eu gosto que exerçam pressão, que me peçam textos, porque eu fico levando em conta os interesses profissionais da atriz. Fernanda Montenegro passou 8 meses telefonando para mim para eu escrever uma peça. Achei linda a obstinação da musa sereníssima. Ela achava que era inútil, mas insistia. Fiquei deslumbrado quando fiz a peça. Estava cumprindo a minha palavra. Eu subi no meu próprio conceito quando entreguei a Fernanda O Beijo no Asfalto. Essa é uma peça que basicamente vai contar a história de um rapaz que morre atropelado por um bonde e ali nos seus últimos momentos ele vê um homem que se aproxima e ele pede um último pedido para esse homem, um beijo. Esse homem que tá ali é o Arandir. E o Arandir dá este beijo neste homem que está morrendo, um beijo na boca. E é aí que a vida do Arandir vai mudar completamente. A história gira em torno do Beijo no Asfalto. E antes de começar a falar sobre a peça, eu já adianto pra você que esse vídeo conterá spoilers. Todos os vídeos que eu faço sobre as peças do Nelson têm spoilers, porque a gente conversa sobre a peça como um todo. Então, se você se incomoda com isso, eu já deixo sempre avisado pra não ter problema e vai lá, leia a peça e depois você volta aqui para assistir o vídeo. A peça é dividida, então, em 3 atos com 13 quadros. E a gente começa nesse primeiro ato, nesse primeiro quadro, com 2 personagens que vão ali fazer toda essa história acontecer. São 2 personagens que são muito importantes pro desenrolar que vai ter na trama. O primeiro personagem é o Amado Ribeiro, que é um jornalista sensacionalista. Então ele gosta ali de ganhar dinheiro em cima de notícias sensacionalistas. No começo da peça, o nosso Amado Ribeiro vai até o delegado Cunha, né? Porque ele tem ali um papo para bater com o delegado. Só que o delegado tá fulo da vida, porque o Amado Ribeiro soltou uma notícia falando sobre o delegado Cunha, que o delegado Cunha teria chutado uma moça que estava grávida e por conta disso essa moça abortou. E o delegado estava achando aquilo um absurdo, porque era mentira, ele não deu pontapé nenhum, ele não chutou moça nenhuma, na verdade foram alguns tabefes, ele deu um tapa na barriga da mulher e aí ela acabou abortando, porque ele não sabia que ela estava grávida, enfim, ele achou aquilo um absurdo, ele tem inventado essa história. Amado, naquele texto bem rodriguiano, bem malandro, diz que traz ali um caso onde pode se redimir com um delegado, porque ele acabou de testemunhar uma cena onde um rapaz acabou morrendo na frente de um bonde, foi atropelado por um bonde,
E ali no meio da Praça da Bandeira, no meio do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, no meio daquela multidão, um outro homem se aproxima e dá um beijo na boca daquele que estava morrendo. E o amado já percebe que ele pode fazer um grande escândalo em cima daquela história. No nosso segundo quadro, a gente vai conhecer Selminha. Selminha é a esposa do Arandir. A Selminha vive com o Arandir e a sua irmã mais nova, Dália. E logo nesse segundo quadro, então, nós temos a visita do pai da Selminha, que chega até a casa dela, que é o Aprígio. O Aprígio estava acompanhando o Arandir até a Caixa Econômica quando eles assistem aquele acidente e aí o Arandir se aproxima do morto, enfim, acontece toda aquela situação. E aí o Aprígio vai até a casa da Selminha para avisá-la que o Arandir vai chegar um pouco atrasado, porque o Arandir precisou ir para a delegacia para prestar depoimento como testemunha do caso. E logo já se percebe que a relação que os dois têm não é muito normal, a relação de pai e filha. A Selminha tenta ali chamar o pai para jantar, chamar o pai para conversar, e o pai quer sair daquela casa o mais rápido possível, ele só veio mesmo para deixar esse recado. E eles até comentam, nossa, desde que eu me casei, o meu pai, ele nunca ficou aqui, ele nunca veio aqui em casa, ele nunca pronuncia o nome do Arandir, ele sempre fala seu marido e nunca fala, é o Arandir. E aí o pai conta pra filha também, aproveita pra contar pra filha, que o Arandir deu um beijo nesse morto. E naquele momento a Selminha acha aquilo muito bonito, ela fala, não, mas eu conheço meu marido, eu sei que ele é uma pessoa muito boa, e eu acho muito bonito ele se aproximar e dar um beijo na pessoa que está morrendo. Depois disso, o Aprígio vai embora e a Dália comenta até com a Selminha, olha, eu acho que o nosso pai tem ciúmes de você. Eu acho que ele te vê com outros olhos, porque desde que você se casou, ele sempre te olhou de uma forma diferente. Inclusive, ela conta uma situação que um dia o Aprígio chegou, ele viu a Selminha no colo do Arandir e ele olhou com um olhar assim de fúria, de ciúmes. Enquanto isso, em um outro quadro, Arandir está prestando depoimento na delegacia e ele já tá de saída quando chega então o delegado Cunha e o Amado Ribeiro. E aí o delegado fala que quer trocar mais ali uma palavrinha com ele. E de forma bem incisiva, eles começam a questionar da onde o Arandir conhecia o morto, se ele já era casado, quanto tempo ele era casado, se ele gostava de mulher. E o Arandir fala, não, eu nunca vi, era um desconhecido, ele me pediu um beijo e eu dei um beijo, o cara tava morrendo. E aí eles falam, sei, mas você não conhecia? Porque ninguém daria um beijo num desconhecido, um beijo na boca num desconhecido? Não, isso aí não faz sentido nenhum. E aí eles falam, não, mas você gosta de mulher? E fala, sim, eu sou casado, tô casado há 1 ano. Enfim, eles começam com aquelas perguntas que já começam a virar acusações. Pronto, o que era para ser um relato de uma simples testemunha já virou ali o relato de uma pessoa que pode parecer um suspeito. No dia seguinte, já está estampado nos jornais, o beijo no asfalto. E o jornal diz o quê? Não foi a primeira vez, não foi o primeiro beijo. E aí já começa aquele burburinho. Eu acho que o Arandir tinha um caso com esse rapaz. Eles já se conheciam. E a Selminha nem tá sabendo de nada, até que ela recebe, então, o jornal de uma vizinha, que já vem ali bater a fofoca pra ela. E aí ela vê o jornal e fala, não, peraí. Esse beijo foi na boca? Porque até onde ela tinha entendido do pai, era só um beijo, não era um beijo na boca. E aí o jornal já dizia que não era o primeiro beijo, que não era a primeira vez. E ela já ficou com aquela, não, mas o Arandir não faria isso, então o jornal tá mentindo. Enquanto isso, o Arandir, ele chega no trabalho e ele já é recebido com piadinhas, começam a chamar ele de viúvo. E aí eles chamam uma secretária que trabalha no serviço do Arandir e ficam, não, mas você já não viu esse cara por aqui? Aí ela fala, talvez eu já tenha visto, talvez tenha sido uma pessoa que veio procurar o Arandir esses tempos pra trás. Ele fala, não, mas eu não conhecia esse homem, ele era um desconhecido. Só que aquela notícia começa a plantar ali a dúvida em várias pessoas. Não, mas parece que eu já vi esse homem em algum lugar, parece que eu já vi ele com o Arandir por aí. O Aprígio volta então pra casa de Selminha e começa a questioná-la novamente, olha filha, você conhece seu marido? Não, mas você tem certeza que eles não se conheciam? Você tem certeza que eles não tinham um caso? E aquela coisa começa a incomodar a Selminha. Pra ela, aquilo era um absurdo, era uma mentira. E aí, quando o pai dela fala, não, realmente foi um beijo na boca, ela fala, como assim?
um beijo na boca. E ela fala pro pai dela, olha, eu conheço o Arandir desde criança nós somos muito próximos, nós somos apaixonados. Inclusive ela conta uma situação em que o Arandir entrou no banheiro, né, porque como eu disse, moravam Selminha, Arandir e a Dália, que é a irmã mais nova da Selminha. E aí, um certo dia, a Dália estava tomando banho, deixou a porta aberta e o Arandir entrou no banheiro, vendo ela toda nua. E aí, naquele momento, ele já saiu dali e foi contar pra Selminha o que tinha acontecido. E a Selminha falou, assim, que ela admirou muito a sinceridade do marido. Então, pra ela, aquilo era inconcebível. O marido tá traindo ela, tá mentindo pra ela. O Arandir, ele perde o emprego porque ele se envolve ali num bate-boca com o chefe por conta deste beijo. E quando ele chega em casa à noite, a Selminha questiona, mas peraí, o que aconteceu? E ele fala, não, eu dei um beijo, o cara tava morrendo, ele me pediu um último desejo, ele me pediu um beijo e eu dei um beijo. Como que eu ia negar um beijo pra um homem que tava morrendo? Só que a Selminha já tá ali com os pés atrás, ela não quer beijar o marido, ela tem nojo daquela situação. O tempo inteiro, em paralelo a isso, a casa tá sendo vigiada por jornalistas, o tempo todo ela tá recebendo ligações de pessoas com dizeres maldosos. Nesse momento, então, que o delegado Cunha e o Amado Ribeiro vão levar a Selminha para um interrogatório. Eles chegam para levar o Arandir se esconde, finge que não tá, e eles levam a Selminha. E é um interrogatório, assim, bem pesado, porque eles começam a acusá-la de já ter conhecido aquele homem que morreu, porque ele frequentava a casa do Arandir, né? Eles dizem que a Selminha sabia deste caso, inclusive eles levam a viúva do morto, porque eles meio que colocando coisas na cabeça dela pra ela acreditar que realmente os dois tinham um caso. E assim, é uma coisa meio absurda, porque eles chegam a deixar a Selminha nua, né, pra fazer este interrogatório. Esse interrogatório, gente, não aconteceu na delegacia, ele acontece em uma casa aleatória, tipo, eles não levam ela pra delegacia, porque eles dizem que na delegacia tem muitos jornalistas, e que eles preferem fazer este interrogatório num lugar mais íntimo. E aí a Selminha explode, e ela diz, olha, eu tô grávida e o meu marido foi até a Caixa Econômica naquele dia, no centro do Rio de Janeiro, pra penhorar uma joia, porque ele queria que eu tirasse. E aí ela conta que o Arandir, diferente de todos os homens que ela já tinha ouvido falar, ele era muito mais homem, porque ela sabia que tinha casos de casais que eram uma vez na semana, uma vez no mês, mas o marido dela não, o marido dela era todos os dias, ele deitava-se com ela. Então ela fala, é absurdo o que vocês estão falando, porque meu marido é homem, ele que me queria todas as noites. Bom, depois desse interrogatório todo, né, o Arandir, ele tá se escondendo. Ele preferiu passar um tempo afastado desse burburinho todo pra esperar a poeira baixar. E aí ele vai e fica hospedado em um hotel no centro do Rio, e ele avisa a Dália, então, olha, eu tô no hotel X, por favor, avisa a Selminha pra ela vir falar comigo, eu preciso falar com a minha esposa. E quando a Selminha chega em casa, ela conversa com a Dália e a Dália fala pra ela, olha, o Arandir tá no hotel tal, vai lá ver ele. E aí a Selminha fica, não, eu não vou. Eu não vou porque eu já passei por esse interrogatório, foi horrível, eles me deixaram nua, eles me humilharam, e eu não vou, vai que eu estou sendo seguida e eu também não quero chegar lá e o Arandir me pedir um beijo, porque eu não vou conseguir beijá-lo na boca. Eu fico pensando no beijo que ele deu no outro homem e eu não vou conseguir beijá-lo. E aí a Selminha não vai. Só que quem vai? A Dália. E agora, gente, o Amado Ribeiro e o delegado Cunha, eles já estão em uma outra linha de investigação. É até engraçado falar isso, né? Investigação. Eles criaram uma história e aí eles resolveram criar ali em cima dessa história um caso policial. E a próxima notícia que eles soltam no jornal é que, na verdade, aquele não foi um acidente, foi um crime premeditado. Então o Arandir era amante deste homem e ele empurrou este homem na frente do bonde por ciúmes. Sim, já virou uma história completamente diferente e o Arandir já tá sendo acusado de assassinato. E o Aprígio, o pai da Selminha, que tava naquela situação, que viu a cena, começa a se questionar se realmente ele viu certo. Se realmente ele viu um acidente ou se, na verdade, ele acabou se confundindo e o Arandir tinha mesmo empurrado esse homem na frente do bonde. Enfim, ele fica com aquelas dúvidas, né? O que eu realmente vi? Dália chega pra ver o cunhado dentro do hotel e aí, neste momento, o Arandir conta pra ela, fala assim, Dália, aquele momento do beijo do asfalto foi
o momento que eu fui mais bom em toda a minha vida. Foi porque no momento que ele viu a Dália dentro do banheiro tomando banho, ele desejou ela. Então, naquele momento, ele não foi bom. Ele contou pra Selminha, mas ele não foi bom, porque no fundo ele desejou a Dália. E aí, quando ele viu o homem morrendo e ele deu um beijo, foi inocência, foi na maior boa vontade de fazer um desejo para uma pessoa que está ali morrendo. E ele diz que naqueles dias que passaram, ele ficou se questionando se ele realmente sentia atração por outro homem. E não, ele nunca beijaria um homem que não estivesse morrendo. A Dália então confessa que é apaixonada pelo Arandir. Ela confessa que a Selminha não entenderia ele, mas ela sim. E ela se oferece pro Arandir. Só que aí ela fala uma coisa que acaba com tudo, com qualquer possibilidade do Arandir olhar pra ela. Ela diz: olha, a Selminha não entenderia, mas eu entendo sim. Você amava aquele homem? Ou seja, nem a Dália acredita na inocência do Arandir. Nesse momento vai chegar o Aprígio. Ele vai chegar ali no hotel, ele vai mandar a Dália embora. E aí ele vai confrontar o Arandir. O Arandir ainda fala que tudo aquilo é culpa dele, que ele viu a cena, que ele sabe que foi inocente, que ele sabe que os dois não tinham um caso e que ele inventou, ele corroborou pro fim do casamento dele, da Selminha, porque ele era apaixonado pela própria filha e que ele via que desde que eles se casaram, o Aprígio não aceitava o casamento dos dois, ele não gostava de ver os dois juntos e que ele sentia aqueles ciúmes do pai pela filha. E aí o Aprígio diz: não, os ciúmes que eu sentia não é pela minha filha, é por você. E ele confessa que é apaixonado no Arandir e que ele suportaria tudo, menos o beijo do Arandir em outro homem. E é por isso que ele vai matar o Arandir, ele saca um revólver, ele atira no Arandir. E é naquele momento que ele consegue, então, finalmente pronunciar o nome do genro. Arandir, Arandir. Fim de peça. Gente, que texto! Bom, essa é uma peça que a gente tem diversos pontos já conhecidos do texto rodriguiano. A gente tem um incesto trabalhado de algumas formas, então a gente tem a cunhada, que é apaixonada pelo cunhado, o sogro, que é apaixonado pelo genro, a atração que o Arandir chega a sentir pela Dália em um certo momento, né, que ele sente pela cunhada. Mas o que o Nelson vai trazer aqui mesmo é a solidão do herói. O Arandir, ele é aniquilado pela sociedade, ninguém consegue enxergar a inocência daquele beijo. Outro ponto que o Nelson vai trazer aqui é uma crítica ao sensacionalismo da imprensa. Porque tudo começa porque o repórter quer fazer uma história para ganhar dinheiro. Ele cria uma história fictícia, como se ela fosse uma verdade. Ele cria uma trama homossexual e até faz disso um caso de assassinato. Tem também a representação do delegado Cunha, que deveria ser um homem da lei, que deveria ser uma segurança e, na verdade, é um corrupto, um homem interesseiro que acaba ali se fazendo de várias artimanhas para poder conseguir o que ele quer, abusando do poder. E ao longo de toda a peça, o Nelson vai trazendo aquele suspense. O Aprígio é apaixonado pela própria filha, ele tem esse amor reprimido pela própria filha, e aí chega no final a gente descobre que não, o amor dele é pelo genro, não é pela filha. E aqui a gente tem a história de um homem que tem ali o seu destino traçado por uma história manipulada pela opinião pública, ao ponto da sua própria esposa, que conhece ele desde criança, que é apaixonada por ele desde criança, passar a duvidar da veracidade dos fatos. Tem quem diga que essa peça teve muita influência da peça Um Inimigo do Povo, do Ibsen. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa peça, e essa é uma peça que ela tem ali... ela representa muito essa história da manipulação da opinião massificada, né? São os juízos que são fundamentados pela aparência. E, além de tudo, Nelson trouxe, então, nessa trama, um beijo homossexual, que na década de 60 é um baita de um escândalo. Um beijo homossexual no meio da Praça da Bandeira, no centro do Rio de Janeiro. O Arandir é considerado por alguns como o personagem mais limpo do Nelson Rodrigues. Ele não tinha exatamente pecados ali estampados. Ele foi condenado por coisas que ele não fez. A peça subiu aos palcos em julho de 61 e teve um recorde de bilheteria. O Magaldi fala um pouquinho sobre a vez que ele foi assistir pela primeira vez O Beijo no Asfalto, em julho de 61. E aí ele diz o seguinte:
Não reservei o ingresso com antecedência e pelo êxito incomparável do início da temporada, que batia recordes de bilheteria, sentei numa poltrona na última fila da plateia. O lugar me permitiu observar a reação do público. A violência da peça mantinha os espectadores em silêncio tenso. Já no terceiro ato, quando Selminha gritava a virilidade de Arandir, eu conheço muitos homens que é uma vez por semana, 2 e até de 15 em 15 dias, mas meu marido não. Meu marido é todo dia, todo dia. Alguns casais se retiravam da sala. O tema provocava incontornável incômodo. Aí o Nelson fala sobre isso também, né? Ele diz o seguinte aqui no livro O Anjo Pornográfico. A insurreição da plateia só não foi adiante porque os maridos, em quantidade apreciável, talvez poucos assíduos em suas obrigações domésticas, tomaram suas mulheres pelo braço e retiraram-se masculinamente do teatro. Uma dessas mulheres protestou: eu não quero ir a Paris, eu quero ficar. Mas foi arrastada do mesmo jeito. Apesar de tudo, ele diz o seguinte: não foi um sucesso tranquilo. Quando a peça estava no Maison, Nelson ia todas as noites ao teatro e ficava no saguão, de guarda-chuva no braço com seu filho Joffre, tomando satisfações de quem saía indignado no meio do espetáculo. Corria atrás do sujeito e interpelava: mas vem cá, me diz uma coisa, o que te ofendeu nessa peça? Às vezes, o cidadão engrossava e Nelson engrossava de volta, mas quase sempre conseguia convencê-lo a voltar para ver o resto. O próprio Nelson tivera de ser convencido pelos Fernandos, o Torres e Montenegro, né? Fernando Torres foi o diretor da primeira versão ali, a tornar o texto um pouco mais ofensivo, salpicando alguns palavrões. Foi quando muitos se deram conta de que até então nenhuma peça de Nelson Rodrigues contivera um único palavrão. Já pararam para pensar nisso? O Nelson não utilizava palavrões nas suas peças. Uma coisa interessante é que o Nelson se inspirou para escrever essa história numa história real, né? Tinha um homem que estava morrendo e aí ele pediu um beijo para uma desconhecida antes da sua morte. Só que aí na peça o Nelson trouxe esse beijo como um beijo homossexual, um homem para outro homem. Será que você beijaria um homem que estivesse morrendo na sua frente? Já parou para pensar nisso? É o último desejo daquela pessoa que está prestes a falecer. Será que você daria um beijo se ele te pedisse? Depois de escrever essa peça, o Nelson sai do jornal à última hora. A peça criticava tão abertamente a imprensa e era tão claro que ele estava trazendo ali o dono do jornal em alguns momentos da peça que não teve jeito e ele teve que sair. A peça também rendeu 3 adaptações para o cinema. A primeira foi em 1964 e o nome do filme ficou como O Beijo. Foi uma adaptação com direção do Flávio Tamberlini. A segunda versão, de 1980, foi ali, eu acho que a versão que ficou mais famosa, mais conhecida. Ela teve direção de Bruno Barreto e contava com atuações de Neila Torraca, Cristiane Torlone, bem novinha, Tarcísio Meira, ou seja, atuações de peso. E esse é um filme muito bom mesmo, eu assisti as 3 versões, as 3 adaptações. A primeira, de 1964, eu não gostei tanto. A segunda, eu já gostei bem mais. Mas a terceira, gente, a última adaptação que teve foi uma adaptação que saiu em 2018. Foi o primeiro trabalho do Murilo Benício como diretor e ele trouxe aqui algo bem diferente. Ele quis misturar a linguagem teatral com a linguagem do cinema e ele fez como se fosse uma leitura dramática, ao mesmo tempo que daí tem algumas cenas que são feitas no teatro, tem outras que são feitas como cinema. Gente, vocês precisam assistir esse filme. É uma verdadeira aula, principalmente para quem trabalha ali nessa área, para quem é ator, para quem é atriz e também para quem trabalha como cineasta na área do cinema. Gente, que filme espetacular. O elenco tem o Lázaro Ramos como Arandir, a Débora Falabella fez a Selminha, o Estênio Garcia fez o Aprígio, a gente tinha também o Otávio Miller no elenco e até mesmo a Fernanda Montenegro faz ali uma participação. Gente, que filme espetacular. Eu vejo, você está triste, parece rateado, né? Você está triste. Porque o cara tem que saber em casa que o cara que está falando está triste. Seguimos? Posso ir? Pode. Um minutinho. Comigo? Um momento. Já prestou declarações? Eu sei, só que agora ele vai conversar comigo. O delegado. Senta. Desculpa, mas é que eu tô com um pouquinho de pressa. A polícia não tem pressa.
A peça também teve uma adaptação para quadrinhos, né? Eu acho que foi a única peça do Nelson que teve uma adaptação para os quadrinhos. Esse é um quadrinho com roteiro do Arnaldo Branco e com ilustrações do Gabriel Góes. Eu até cheguei a ler o quadrinho, mas assim, gente, sinceramente, não foi lá uma das melhores leituras. Eu não consegui gostar tanto. Mas vale a pena aí pra você que gosta de quadrinhos, vale a pena conhecer. Bom, gente, hoje foi isso. Me deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam essa peça. A peça tá em cartaz, inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a peça tá em cartaz em São Paulo. Então, se você mora em São Paulo, gente, aproveita pra ir assistir, porque vale muito a pena. E não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. A próxima peça do projeto será Otto Lara Rezende ou Bonitinha Mais Ordinária. E é isso, gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.